falou, tá bom, vamos sim. E foram, né? E ele falou que essa meia hora foi a meia hora necessária para tocar o coração do amigo dele e o amigo dele resolver ir para a igreja, né? Então ele fala, olha como Deus usa a gente, né? Às vezes a gente, pela religiosidade, a gente fala, não, não vou fazer tal coisa, não, não vou fazer isso, né? Com medo de perder a graça de Deus, por temor a Deus, né? Mas Deus nos usa em diferentes momentos, né? E às vezes, né, é naquele lugar que a gente teria que estar para poder, né, tocar o coração de alguém, né? Então, ele conversando com o amigo falou, mas você pode estar aqui, né? Eu falei assim, a gente pode tudo. Mas assim, é que não encaixa, o conceito do Halloween não encaixa entendeu? Com aquilo que eu acredito. Então, assim, não faz sentido eu estar aqui. Eu posso estar aqui, mas não faz sentido. Ah, mas eu achei que era proibido, porque assim, é cheio de proibição. Não, não tem proibição. O cristão pode fazer tudo, né? Agora, assim, tem coisas que você, né, quando você vai caminhando com Deus, você começa a ver que determinadas práticas não faz sentido. Então, assim, você não vai fazer porque você está sendo proibido. Você não vai fazer porque você vê que aquilo ali não faz mais sentido para sua vida, né? Então não é sobre Ele o. explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente Quantas pessoas estão conosco hoje de manhã? Deixa eu ver aqui. 4. 4, né? Eu, senhor, Dona Marineide e nosso glorioso Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Quero Te agradecer, Senhor, por mais essa rica oportunidade, Pai, de podermos estar aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Senhor, para aprender da Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir para o nosso próprio crescimento, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar nos teus caminhos, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor mesmo nos disse, Senhor. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, que Ele endireitará as tuas veredas. E eu creio nesta palavra, Senhor. E eu quero acreditar, Senhor, que o amanhã será melhor que hoje, Pai. E que nós possamos, ó Pai, compreender que só o Senhor é Deus, que sem Ti nada somos, nada podemos e nada temos, Senhor. Enche-nos, ó Senhor, da Tua graça, Senhor. Fala aos corações de cada um nesta manhã, Senhor. Revela-nos, Senhor, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Pai, para que possamos compreender mais e mais. Abençoa todos os participantes e todos aqueles, Pai, serão abençoados os que lerem, ouvirem e atentarem para a Tua palavra. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que assim seja. Romanos 3 hoje? É isso aí. Glória a Deus. Romanos 3, temos 31 versículos aqui. A gente parou no 21 ontem, Samara. Ah, é, Romanos né? 3, versículo 21. Ontem eu não pude participar direito, porque teve um probleminha aqui na hora, rapaz. Tive que resolver. Ó, é o seguinte, Samara. A gente já discutiu ontem aqui, né? Essa parte Sério. inicial. Como o senhor não pôde discutir, a gente pode ler até o 20. Aí o senhor faz seu comentário e a gente depois lê o 21 em diante. E aí todo mundo comenta. Não, eu li aqui, eu escutei algumas coisas, né? Eu só não pude fazer algum comentário. Mas eu fiz um pequeno comentarinho no fim. Não vamos atrapalhar aqueles que já concluíram, né? Vamos dar sequência. Tá bom. Se você quiser ler aí do 21 em diante, Tá eu bom. estou pronto a ouvi-los. Então, aqui no versículo, na parte anterior, inicial do capítulo 3, Paulo vem discutindo aqui algumas exaltações aqui dos judeus, né? Querendo saber, né, qual a vantagem de ser judeu, né? E outra coisa também é que em relação ao pecado, né? Falando que se eu peco, então Deus deveria me agradecer que eu pequei, porque aí ele pôde né, ser glorificado. Daí Paulo vem falar justamente que não, né? Que o homem que pensa dessa forma, ele é condenado, né?
E uma outra passagem também que Paulo vem falando aqui da nossa boca, né? Que a nossa boca, a gente mesmo por nós mesmos sem Deus, somos fontes, né, de coisas ruins, né? Até fala aqui no 13, ó, a garganta é um sepulcro aberto, né? Com a língua urde engano, veneno de víbora, né? Que está nos lábios, né? E aí, a gente estava falando ontem aqui, né? Que só Deus mesmo, né? Só pela graça de Deus, né? O Espírito Santo, que vem nos constrangendo e, e nos ensinando, né? E aí, aqui no partido 21 aqui, ó, vem falar aqui, ó. Mas agora, né? Quem quer ler aí? Quer ler, dona Marineide, pra gente? Dia 21 do 21 para em diante? Lê devagarzinho, que é Sim. bem complexo pra gente entender, né? Aham. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propriação no, no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, porque ter a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras. A lei das obras? Das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus nos judeus? Será que não há? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará, desculpa, gente, justifica, desculpa, sim, também os gentios, visto que é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé, e o circunciso por meio da fé. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Aqui a palavra, ela nos relata que a lei e a fé andam juntos, andam juntas, né? Quando ele fala aqui, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ele dá o testemunho da lei e dos profetas, porque isto é a justiça de Deus pela fé.
em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença entre judeu e grego, entre o ímpio, o circunciso e o incircunciso. A partir do momento que você é selado pelo Espírito Santo, você reconhece o sacrifício de Jesus, você passa a conhecer a palavra de Deus e recebê-la no seu coração e praticá-la, você está dentro dessa palavra, você se encaixa dentro da lei. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Estão destituídos da glória de Deus. Né? Sendo justificados, aí é onde chega, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então não tem preço, a salvação ela não tem preço, ela é de graça. Pela graça que nós somos salvos. Mas qual é a graça? A graça é crer, né? É crer no sacrifício de Jesus, é crer que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, que ele é o Cristo, o Redentor, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, tantos cometidos sob a paciência de Deus. Paciência de Deus, que coisa tremenda, né? Porque você vê que Deus é longânimo, é tardio. Ele não açoita a pessoa logo que a pessoa peca. Ele não se vinga da pessoa na hora que a pessoa peca, que a pessoa comete erros, não. Ele é paciente, longânimo. Ele dá uma chance para que você, lá na frente, possa se arrepender do seu erro, que você fez de errado, e se volte para ele. Porque ele sabe que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que a nossa carne, como ele mesmo disse aqui, né? A boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, seus caminhos a destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, isso daqui, aqui já Deus está mostrando para nós que ele é longânimo, é paciente, nos dando a oportunidade da gente se arrepender. E ele fala, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé do seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Aí a gente pergunta, mas nós somos justos? Nós somos justificados. A partir do momento que você passa a ser um cristão, você passa a ser justificado. Porque nós vamos prestar conta a Deus. Ele já pagou o preço por nós reconhecemos isso, nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro, nós somos dele, nós pertencemos a ele. Nós já temos um rei, e esse rei é Jesus. Esse é o nosso Senhor. Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela fé, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus?
E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Então, ele é um Deus de todos. Agora, nem todos têm ele como Deus, mas ele é Deus de todos. Ele é Deus do macumbeiro, ele é Deus do, do, do judeu, é Deus do ímpio, ele é Deus do espírita, ele é Deus do católico, do crente, ele é Deus de todos os seres humanos. Só que nem todos têm ele como Deus. Essa é a diferença. Mas muitas vezes, muitas pessoas não o têm como Deus porque não o conhecem, nunca ouviu falar. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que o evangelho tem que ser pregado em toda a face da terra, para que todos saibam que existe um Deus. E é interessante, amados, que as pessoas que não conhecem Deus, não têm relacionamento com Deus, eles não. Mas quando eles têm, quando Deus lhe é apresentado, quando nós o apresentamos de forma magnífica, e Deus se manifesta na vida daquela pessoa, ele passa a conhecer. Porque Deus, ele quer se fazer presente. Eu tiro por mim. Eu ouvia falar de Deus, mas eu não conhecia Deus. Mas eu ouvia falar. Desde pequeno, meu pai me ensinou que eu tinha que dobrar o joelho, eu tinha que rezar. De manhã cedo, de noite, antes de dormir. Meu pai me ensinou desde pequeno. Meu pai me ensinou muitas coisas que eu já falei aqui para vocês. Mas muitas coisas meu pai também deixou de me ensinar. Muitas coisas que eu caí no passar do tempo, fui crescendo, em vez de seguir aquele caminho que era o caminho certo para ser um homem correto, perfeito. Não, eu segui os meus colegas, fazia coisas erradas, muitas coisas que não convém nem falar aqui. E todos nós somos assim. Até um dia, amados, que eu tive verdadeiramente um encontro com Deus, com esse Deus vivo, verdadeiro. E nesse momento eu pude perceber que Ele vive, que Ele está no meio de nós, que Ele está entre nós. Hoje Ele habita em mim, o Espírito Santo, o Consolador, sabe? Aquele que afirma todas as coisas. Então, quando você fala de Jesus para uma pessoa que não conhece Jesus, você conta um testemunho, você ora por ela se ela estiver doente, e você dá a certeza para ela que vai haver cura. Se a pessoa tiver com problema, com dificuldade, você vai, olha, eu conheço um Deus que pode te libertar. Eu conheço o médico dos médicos, eu conheço o advogado dos advogados, eu conheço o juiz, aquele que julga corretamente. E você falar com fé dentro do seu coração, você vai transformar aquela vida, porque Deus vai se fazer presente, como fez comigo. O Espírito Santo vai se aproximar daquela pessoa e vai fazer a diferença. E aquela pessoa vai passar isso para outro, e para outro, e para outro, e assim sucessivamente. E é assim que está acontecendo hoje. É por isso que nós estamos aqui. Então ele disse, e porventura Deus somente dos judeus? Não. É também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Aí está, meus irmãos, a conclusão de tudo isso. É pelo amor. E a partir do momento que você recebe Jesus no seu coração, na sua vida, você está transformado, está justificado, e você é onde estás. Você está eleito a morar na eternidade com Ele. Amém?
Dou oportunidade para alguém que quiser fazer mais algum comentário. Tamires, quer comentar alguma coisa? Bom dia, gente. Da Bom dia. paz. Eu estava aqui dando uma pesquisada, né? Eu vou falar um pouco da primeira parte aqui, e aí, quando vocês vão explicando, eu vou dando uma olhada no restante, né? Porque tem palavras aqui que às vezes a gente não consegue, né, compreender. Mas eu vou estar lendo aqui do 22, que diz: Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e todos que creem, porque não há diferença. Aqui, como a gente já tem falado, né? Porque cada palavra ela tem uma ligação. As palavras ela tem uma ligação. Só basta a gente, né, entender e compreender. Como foi falado, o senhor Mário explicou muito bem, que Deus, muitas vezes o homem ele pode até entender assim que há diferença entre as pessoas, mas Deus ele não tem diferença. Todos nós somos iguais para Ele, né? Todos nós somos iguais, somos seres humanos. Ele não faz essa diferença, ele não faz distinção. Ele só diz que todos que creem, né? Só basta crer, não importa de onde seja, de que país, de que cidade, de que denominação, de que crença, de que seita, não. Se a pessoa crê em Jesus, se a pessoa, né, quando ela crê, ela vai sair daquilo que ela vê que é errado, né? Então, ela vai ser redimida dos seus pecados, né? E no 23 fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E destituídos quer dizer afastados, né? Todos que pecaram, eles são afastados da glória de Deus. Porém, sendo justificados, né? Que justificados é aqueles que são injustos, porém são justificados por Deus, porque Deus olha de lá do céu, não vê um justo sequer nessa terra. Mas pela graça, pela fé, somos justificados por Ele. Então, nos tornamos justos para Ele, não totalmente, né? Não sei se vocês estão entendendo como eu estou falando, né? Justificados gratuitamente, de graça, né? Pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E a redenção é o quê? É a libertação. É o resgate que Deus ele faz da nossa alma, né? E no 25, ao qual Deus propôs para propriação, que propriação é o sacrifício de Jesus, né? Pela fé, para que hoje a gente estivesse aqui, né? Para demonstrar sua justiça, a justiça de Deus, né? Pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. A remissão é o perdoar do nosso Deus, né? Sobre as nossas vidas. Que Ele nos perdoa dos nossos pecados que nós cometemos antes no nosso passado, né? Quando a gente pede perdão para Ele, quando a gente, né? Porque Deus conhece o nosso coração. Não adianta a gente muitas vezes tá chorando, tá para as pessoas ver o nosso exterior, né? E o nosso coração não está limpo com Deus. Se a gente, né, entra no nosso quarto e a gente conversa com Deus e a gente pede perdão
para ele de coração, ele aceita, ele nos perdoa. Então, ele nos redime daquele pecado sob a sua paciência. Ele esquece ali do nosso pecado. As consequências é um ato que a gente sabe que a gente vai sempre passar, né? Pelas consequências da nossa vida. Mas nós somos perdoados pelos nossos pecados que nós cometemos, né? E para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificado pela fé que tem, pela justificador daquele que tem fé em Jesus, né? Então, quando a gente tem essa fé, quando a gente, né, vê que o sacrifício de Jesus foi a coisa mais importante, né, que Deus trouxe para as nossas vidas, para que hoje a gente estivesse aqui, é algo maravilhoso. Porque se não fosse isso, né, de nada adiantaria. E eu me lembro de antigamente, né, aquele povo pecava o ano todo, né, pecava ali o ano todo, e aí no final do ano, assim, um exemplo, né, que a gente não sabe, eu não sei qual o tempo que eles iam fazer o sacrifício para perdoar, né, para o perdão dos seus pecados. Mas era um ano todo, e aí eles iam lá e faziam aquele sacrifício com o cordeiro ou com as pombas, né? Ali tinha até, né, o grau, tipo assim, o grau do sacrifício, porque se fosse um pecadinho era uma pomba, né? Se fosse um pecadão era um cordeiro e tal, eles tinham, né, que fazer aquilo ali. E hoje, graças a Deus, nós não precisamos mais. Se nós pecamos, né, nós vamos orar, vamos pedir perdão a Deus e não fazer mais. E Deus conhece o nosso coração, se a gente vai fazer ou se não vai. E se a gente fazer, graças a Deus, Ele nos perdoa de novo. Né? Enquanto a vida, a esperança. Só basta, a gente tem que estar aqui sensível, ter temor, ter força para a gente pedir perdão a Deus e para a gente não pecar mais. Porque muitas vezes a gente até pensa assim, pequei tanto, né? Eu tiro por mim, né, irmãos? Porque quando a gente fala, a gente também tira um pouco da gente, né? E aí eu já falei assim com Deus, ô Pai, eu já pequei, estou pecando, eu não sou nem digna de estar aqui ajoelhada diante de Ti, orando. Mas isso é o inimigo que bota na nossa mente, o inimigo da nossa alma, porque Deus é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus perdoador, e quando a gente vai se prostrar diante dele, a gente está indo ali de coração, né? A gente não está no meio do público, quando os fariseus faziam, não, a gente vai muitas vezes no nosso quarto, nos ajoelha e diz, Senhor, me perdoa. E aí vem na mente, não era nem para eu estar aqui pedindo perdão, que eu vou fazer de novo. Mas não. Deus é misericordioso e nos dá essa oportunidade de nós pedirmos perdão para Ele todos os dias e nos redimir dos nossos pecados, das nossas falhas, né? Porque muitas vezes Ele só quer isso. Ele só quer isso. Um dia, vai chegar um dia, né? Ou a pessoa vai se sujar mais, ou a pessoa vai se limpar totalmente. Porque nós somos falhos. Então, cada dia a gente tem que pedir força e pedir para que o inimigo não venha tomar conta, né, da nossa mente, porque ele pensa assim, ah, você já pecou, não louve mais, não pregue mais, né, saia da igreja, você já está em pecado, saia, né, porque ele sabe que você estando ali, você vai se redimir, Uhum. você vai parar de pecar, né? E ontem eu estava olhando até um vídeo
Interessante que eu me recordei agora, um pregador, né? Acho que ele é pastor. E aí ele estava falando, não vou citar, né, o nome da igreja que ele falou, mas ele estava falando que daqui a pouco eu falo para vocês, que eu vou despachar aqui rapidinho. Amém. Eu, Marinês, a senhora quer comentar alguma coisa? Tô vendo aí que a senhora tá ansiosa aí. Não, é porque que daqui a pouco a gente tem horário de barco, né? Amém. Aí eu tô ouvindo e a Tamires falando, e a palavra de Deus relata, né, que quem nos justifica é Jesus. Quando a gente peca, a gente se arrepende do pecado, pecando, sempre estaremos pecando, de qualquer forma, sempre estaremos nessa terra, estaremos pecando. Agora, existe aquele pecado que é para a morte, e existe aquele pecado, como a gente falou aí, que não existe pecadinho nem pecadão. Naquele tempo, um pecadinho pequeno era uma pomba, depois o pecado maior já era um cordeiro. Então, Jesus ele veio morrer na cruz para poder sermos justificados por ele, né? Então, se a gente puder viver sem pecar, é bem melhor viver sem pecar, né? Que tudo nos convém, mas tudo não é lícito em nossas vidas. E, o pecado maior é, sabe o quê? Pecar contra o Espírito Santo de Deus. Esse é um pecado que não tem perdão, e o pecado também de ficar, não perdoar seu irmão, é um pecado também que não tem perdão. Porque se você não perdoa o seu irmão, Deus não pode perdoar, né? Eu estava falando isso ontem aqui. Eu saí à noite e tive o privilégio de poder falar de Jesus. E graças a Deus, eu sei que surtiu efeito, porque a palavra do Senhor não volta vazia. E quando a gente recebe Jesus, porque quem nos abraça é Jesus. Quando Jesus te abraça, como o Senhor me abraçou, eu fui ali. Tudo que eu fiz, o Senhor apagou. Ele disse: Olha, dos seus pecados não lembrarei mais. Passarei uma esponja, apagarei os teus pecados. O homem em si é que sempre joga na sua cara o seu pecado. Mas o Deus Todo-Poderoso, quando ele apaga suas transgressões, e que o inimigo da nossa alma sempre vai querer levantar alguém para jogar na sua cara, que nem ouvi uma época, certa. Pessoa chegar e dizer assim: ah, matou, roubou, mentiu, fez tudo aquilo e agora fica dizendo que é crente. O inimigo da nossa alma é que gosta de jogar o passado na cara do ser humano. Mas se verdadeiramente Jesus Cristo nos libertou, verdadeiramente seremos livres. Glória a Deus. Obrigada. Amém. Tamires, quer concluir? Isso aí foi bom, né, do que minha tia falou, porque tem a ver, né, com o contexto que eu vou falar do vídeo, né, agora, porque assim, Deus, ele é misericordioso e ele quer que nós sejamos também com nossos irmãos, né, e muitas vezes, né, como ele estava contando, que um irmão chegou e foi até ele e falou com ele assim: pastor, eu bebi, pastor, né? Já tinha muitos anos que eu era alcoólatra e agora eu estou na igreja, mas eu bebi. Eu vim aqui receber minha disciplina. E aí aquele pastor chegou para ele e disse assim: não, eu não vou te dar disciplina. Eu vou orar por você. E aí ele foi, orou por ele, né? E aí aquele homem foi e voltou ao seu trabalho, no caso ministerial, né? Voltou a mesma coisa. E aí ele estava falando que em muitas igrejas, né? Se chega uma pessoa e fala isso, o pastor, não, agora você vai ficar em disciplina de 3 meses. E muitas vezes, né?
como ele falou, e eu acho isso muito certo, que muitas vezes essa disciplina de 3 meses acaba matando a pessoa. Porque aquela pessoa, ela foi confessar ali o seu pecado, porque ela não quer fazer mais, porque ela quer parar com aquilo ali. Mas o pastor, né, por ser rígido, o líder ali, por querer muitas vezes ser mais rígido do que Deus, porque é Deus que conhece o nosso coração, o homem ele não conhece. Por querer ser mais rígido do que Deus, coloca a pessoa ali na disciplina. Não estou dizendo que é errado, tem casos e há casos, né? E aí bota aquela pessoa na disciplina e acaba matando aquela pessoa espiritualmente, porque é um algo que leva para toda a igreja. É um algo que chega ali na frente do microfone, fulano está de disciplina. E isso é uma vergonha, né, para aquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela não pode receber uma oportunidade, ela não pode falar uma palavra, ela está retida ali de tudo, de tudo. Então, ela acaba se esfriando com o tempo da presença de Deus, porque tudo que a gente faz na obra é também um fortalecimento de Deus. Eu digo assim, eu sou bastante ativa, na igreja. Aí eu penso, se hoje eu receber uma disciplina, minha vida ela para. Eu vou vencer, porque graças a Deus eu sou forte, né? Mas se torna uma vergonha você estar ali na igreja, você estar ali não poder fazer o que você faz, não que você vai estar em pecado, porque uma pessoa que ela chega e ela fala do que ela fez, ela quer se redimir. Ela quer deixar o pecado. Então, muitas vezes, em vez da gente acolher, em vez da gente orar, em vez da gente amar, a gente acaba matando aquela pessoa espiritualmente. Então, a gente está perdoando igual Deus perdoou? Igual Jesus perdoou? Não, a gente não está fazendo isso. Então, nós temos que ser sensíveis a isso, a perdoar, a amar como Deus fez com a gente. E muitas vezes também, como minha tia falou, quando a gente tá, né, com ódio de alguém, coisa e tal, muitas vezes alguém vem até nós querendo pedir desculpa e muitas vezes a gente não desculpa. Aquela pessoa continua ali com aquele ódio, com aquele rancor. Isso é ruim, tanto para a pessoa quanto para a nossa alma. E Deus não é assim. O que ele nos disciplina a cada dia, nos fala a cada dia, é que nós temos que ser um pouquinho mais parecido com ele. O que ele fazia, nós também temos que fazer, né? Temos que deixar as nossas coisas de lado e se voltar sempre, certamente, para ele. Que ele veio para todos. Não importa se a pessoa é gentil, se a pessoa é grego, se a pessoa é judeu, se a pessoa fez algo errado, está com pecadinho, está com pecadão. Não. Aquela pessoa ela quer se redimir. Se Jesus como é que fala? Se Jesus não julgou, né? Não era a palavra que eu queria falar, mas não, eu estou muito esquecida, né? Se Jesus não julgou, né? Jesus perdoou, quem somos nós, né? Para não perdoar. Amém. É verdade, filha, é verdade. Eu estava conversando com uma determinada pessoa ontem, né? E não existe quadro pior
do que ver uma pessoa e matar, você ver morrer seu filho, sua mãe, dentro de uma casa, e você não poder fazer nada. Aí, eis aí a hora da questão, quando eu escutei esse relato, como Deus usa os nossos lábios para falar. Porque falar é fácil, agora viver é que tal negócio. E daí, como eu relatei agora pela manhã aí, o perdão, a falta do perdão, se a gente não perdoar, como eu falei, se você não perdoar, você não será perdoado. É difícil a gente falar esse assunto, mas, porém, o perdão vem de Deus, né? A ação vem de Deus, se você dá lugar e deixar Deus agir, né, meus amados? Eu quero dizer que eu estou saindo. Deus abençoe, fica com Deus. Um abração, Deus permitindo, amanhã estarei de volta. Um abraço, aquela paz. É uma coisa que tem falado muito comigo e a Tamires trouxe aí agora também, que eu acho que é muito importante, sobre essa questão de do que é pecado, né, de verdade, né? Muitas vezes tem coisas que a própria igreja começa a impor como pecado, né? E a própria palavra de Deus às vezes fala uma coisa, mas a igreja tende a querer impor algumas coisas sobre os irmãos, né? E usar disso para uma espécie de controle, né? Controlar as pessoas. E foi engraçado ela também trazer isso, porque eu estava querendo aqui compartilhar com vocês um testemunho que eu escutei ontem, e veio muito a ver com o que a Tamir estava falando. Tem um irmão que estava falando, comentando aqui que ele veio de uma igreja muito rígida, né? E a esposa, acho que a esposa era católica. E sei que no casamento deles não tocou nenhuma música, no casamento inteiro. Acho que tinha sei lá, 300 pessoas, 90% era da igreja dele. E não tocou música no casamento inteiro porque era proibido, né? Tocar música. E aí no casamento tocaram uma valsa. E ele falou que ele dançou a música, a valsa, né? Só ele dançou a valsa com a esposa, acho que durante 30 segundos, coisa assim. Só pra meio que representativo, assim, né? Mas quando ele voltou para na semana seguinte, o pastor chamou ele. O pastor chamou ele e colocou ele e a esposa de castigo, porque tinha dançado a valsa durante 30 segundos no casamento. E eles foram disciplinados, né? Entraram lá, ficaram lá sem. Tinha que sentar lá no canto lá, não podia mais fazer comunhão, não podia mais, como a Tamires falou, né? Os ministérios ficam suspensos. E aí o dia que o pastor falou que ele seria perdoado, né? Falou que foi a última vez que ele entrou naquela igreja, o que nunca mais voltou. Então ele foi lá na frente, né? Os irmãos, né? Foi lá, o pastor, né? Permitiu que ele pudesse voltar ali. Agora você pode, né? Fazer a comunhão, tudo. Mas ele falou que foi a última vez que ele voltou na igreja. E aí é justamente isso, né? O que que é que acontece dentro das igrejas que são imposições do homem, que muitas vezes, né, vira pedra de tropeço na vida dos irmãos, né? Faz com que os irmãos se afastem da igreja, né? Falta da misericórdia da pessoa que está ali, né? Misericórdia do pastor, né? Um ponto de vista mais humano, né? Mais amoroso, mais misericordioso da pessoa que está ali fazendo, né? O trabalho. Graças a Deus, nessa igreja que eu tenho ido com a minha família, eu tenho encontrado muito isso, sabe? Encontrado muito esse conforto. Porque a gente sabe que o fardo pesado Jesus carregou, né? E a gente, pela graça de Deus, a gente caminha com ele, né? Pela graça de Deus, a gente
Deus vai nos revelando, né, os nossos erros, o Espírito Santo vai nos tocando aqui e ali, e a gente vai adquirindo cada vez mais a percepção do que é certo e o que é errado, né? O que convém e o que não convém. E assim, foi maravilhoso, sim, porque a gente tem falado muito sobre o que é proibido, né? O que não convém, o que é que convém, mas assim, e aí falando muito sobre assim, não é o pastor, não, né? Não é o pastor que vai dizer para você o que é proibido e o que não é proibido. Quem vai falar com você é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele fala individualmente com cada um, né? Com cada um, o Espírito Santo fala individualmente e ele usa de formas diferentes, né? E aí foi um exemplo maravilhoso, porque eu lembro que ano passado isso aqui foi um assunto terrível para mim, terrível. E a gente está se aproximando novamente, porque estamos em setembro e mês que vem tem Halloween aqui, né? É a comemoração lá do Dia das Bruxas que eles fazem aqui. E aí tem um irmão que ele falou que tem uma caminhada de 30 anos já com Cristo. Desde os 12 anos ele é convertido e ele nunca participou de Halloween, né? Acho que faz uns anos que ele está aqui, uns 6 7 anos que ele está aqui. Aqui é muito comum, né, esse tipo de prática de, né, de Halloween e tal. E aí ele nunca saiu, né, com as filhas, né, com a esposa. E aí ele falou, contando que o ano passado um amigo, né, chamou eles para ir no Halloween. E eles ficaram conversando entre eles, ele e a esposa, né? E agora, né? Se não é, né, não é o assim, não é que é proibido, né? E aí, olha que interessante, o amigo chamou, tal, né? Falou, não, mas vamos aqui mesmo, só aqui no meu bairro aqui, só aqui na minha comunidade. As crianças passeiam um pouquinho e depois a gente volta, né? Meia hora. Falou, tá bom, vamos sim. E foram, né? E ele falou que essa meia hora foi a meia hora necessária para tocar o coração do amigo dele e o amigo dele resolver ir para a igreja, né? Então ele fala, olha como Deus usa a gente, né? Às vezes a gente, pela religiosidade, a gente fala, não, não vou fazer tal coisa, não, não vou fazer isso, né? Com medo de perder a graça de Deus, por temor a Deus, né? Mas Deus nos usa em diferentes momentos, né? E às vezes, né, é naquele lugar que a gente teria que estar para poder, né, tocar o coração de alguém, né? Então, ele conversando com o amigo falando, né, mas você pode estar aqui, né? Eu falei assim, a gente pode tudo. Mas assim, é que não encaixa, o conceito do Halloween não encaixa com, entendeu? Com aquilo que eu acredito. Então, assim, não faz sentido eu estar aqui. Eu posso estar aqui, mas não faz sentido. Ah, mas eu achei que era proibido, porque assim, é cheio de proibição. Não, não tem proibição. O cristão pode fazer tudo, né? Agora, assim, tem coisas que você, né, quando você vai caminhando com Deus, você começa a ver que determinadas práticas não faz sentido. Então, assim, você não vai fazer porque você está sendo proibido. Você não vai fazer porque você vê que aquilo ali não faz mais sentido para sua vida, né? E eu acho que isso é uma mensagem muito profunda, sabe? Porque meu filho, por exemplo, começou a jogar futebol com uns meninos aqui, né? Da escola. E percebi que os meninos são mais velhos que ele e não são cristãos. Ontem eu fui buscar meu filho, ele estava jogando futebol, fui buscar o meu filho porque estava já tarde e ele não tinha voltado ainda. E eu parei o carro do lado de fora assim, e os meninos, eu comecei a conseguir escutar os meninos. Aí eu escutei assim, nada de, né, mas eu escutei os meninos falando palavrão, né? Escutei os meninos, né? Eu percebi que o ambiente ali talvez não fosse dos piores, mas também poderia, né, influenciar de certa forma, né? E aí, assim, a reflexão que eu venho trazendo, né, é eu ir lá e proibir meu filho de ir naquele ambiente, ó, lá você não pisa mais, né? Ou eu acho que talvez a melhor forma de lidar com isso é continuar passando os princípios, né? Alertando sobre os perigos, né? E deixando com que ele, no coração dele, ele, né, ao invés de eu usar a lei para proibi-lo, né? Ele mesmo conseguir perceber de que talvez ali não seja um lugar propício para mim, ou quando eu pisar naquele lugar, eu saber que eu sou filho de Deus, né? Sou separado, né? Eu tenho um propósito diferente, né? Talvez Deus tenha um propósito para eu estar ali. Eu não estou ali para ser, né, conduzido, né? Mas eu estou ali para, né, para ser luz, né? Isso é um desafio, porque o seu Mário comentou isso agora de manhã, né? E foi muito além, né? Muito, bate muito com o que ele estava falando, porque eu venho vivendo isso, né? Olha, a gente não tá aqui para. A gente tem que estar em oração, né? Tem que estar em oração, né? E não mandando, né?
nas pessoas, né? E você vê como Deus vai usando a gente, né? Vai usando a gente em lugares diferentes. Como é importante o cuidado do usar das palavras, né? Nos ambientes que a gente vai, porque a gente, como cristão, às vezes tem a vontade de chegar exortando, né? Chegar dando glória a Deus, chegar, né, glorificando a Deus. E nem todos os lugares as pessoas estão preparadas para ouvir, né? Para acompanhar da forma que a gente, né? Que a gente. E ele tava até ontem a gente deu um exemplo, né? A gente tava num café, né? Falou, ah, imagina que chega um, né, um irmão aqui de terno, gravata, com a Bíblia na mão, e quando ele entra já começa. Quem tá ali do lado que não vivencia isso, né? Ele fala, pô, esses caras aí são tudo louco, né? Então, assim, ao invés de a pessoa trazer as pessoas que estão ali de uma forma humilde, né? De uma forma gentil, amorosa, né? Trazer as pessoas para perto de Cristo, né? Às vezes não consegue ter a percepção de que aquilo ali, né, pode afastar as pessoas ao invés de aproximar, né? Eu acho que é igual quando a gente volta lá em Paulo falando, né, que olha, dê leitinho, né, para as crianças, né? Cuidado, né? Porque se der sólido, as pessoas vão se engasgar e vão, né, e vão se afastar, né? Então, e aí eu acho que tem muito a ver com o que o seu Mário comentou no começo e com o que a Tamires trouxe aí também, sabe? A gente ter essa percepção que nós não somos escravos, né? Nós somos filhos, né? Então, não deixar a autoridade que está dentro da igreja escravizar a gente, né? Acho que o irmão James outro dia falou aí de uma igreja, não fala de igreja aqui, né? Mas falando de uma pessoa que queria viajar, queria, né? E o pastor falou: "Ó, você vai perder a graça, você vai perder a bênção de Deus se você sair daqui, né, meu?" Então, ameaçando a pessoa, né? Escravizando, né? Os irmãos ali. Isso é importante a gente ter essa percepção, né? Que nós somos filhos, não somos escravos, né? E que o homem tende a, né, às vezes, usar, né, o evangelho para fazer isso com as pessoas, né? Então, que a gente esteja, né, com essa percepção em mente, até para alertar, né? Porque até a exortação do pastor, né? A gente tem lá três opções. A primeira é conversar com ele num privado, né? Não é desmoralizar ele em frente aos irmãos, porque, né, isso abala a igreja, né? E as ovelhas fogem, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Uma outra opção é a gente se calar, né? E a terceira opção é a gente se afastar daquele ambiente, né? E procurar um outro ambiente, né? Sempre tem isso em mente que se a autoridade está ali, ela tem, né? Foi concebida por Deus, né? Então a gente tem que respeitar, né? James, É, boa noite. tudo bem? Bom dia, bom dia. Estava ouvindo vocês falarem aí, esse devocional é maravilhoso, né? Glória a Deus. E eu estava no estudo bíblico que tem a cada 15 dias, toda quinta, lá na igreja, e a gente estava falando exatamente alguns pontos. Um dos pontos que foi tocado foi sobre isso, né? E uma garota falou, citou o exemplo de Jesus. Jesus, quando ele pregava, você nunca vai ver Jesus obrigando ninguém a segui-lo, impondo o que a pessoa deve fazer ou não deve fazer. O sermão de Jesus, a pregação de Jesus, era sempre com amor e orientando. E as pessoas, quando eram tocadas pelo Espírito Santo, adquiriam um entendimento, porque o entendimento, o arrependimento, a sabedoria vem através do Espírito, né? E é o entendimento que nos faz escolher. Então, eu pegando esse um gancho aí do que você falou, né, dessa questão da doutrina, era exatamente o que os fariseus faziam. Eles tinham lá 633 leis que obrigavam as pessoas a seguir e que era impossível seguir. Mas Jesus veio e seguiu cada uma das leis e disse: Olha, eu estou seguindo essas leis, mas porque eu sou Deus. Porque nenhum de vocês é capaz de seguir as leis. Então, a partir de agora, eu estou mostrando para vocês tudo
a salvação não vai vir pela lei, porque não adianta você seguir a lei se o seu coração está em pecado, está em hipocrisia, está em mentira. E aí, como a gente viu, aí em Romanos mesmo, no 2:29, quem puder ter dar uma olhada aí, vai falar que a verdadeira circuncisão, ela vem no coração, através do Espírito Santo. E quando a circuncisão é feita no coração, que é através do Espírito Santo, na conversão, pelo convencimento, e não pela, pela força da doutrina do homem, da igreja, o que quer que seja, aí a gente recebe a salvação pela misericórdia de Deus e não pelo que a gente faz, né? E tudo se encaixa. É que é muito difícil para nós, como pais, por exemplo, ver os nossos filhos ou as pessoas que a gente ama seguindo num caminho temerário, né, num caminho perigoso e resistir à imposição pela autoridade de pai, né? Então, como nós temos essa autoridade e a gente habitua-se a usar essa autoridade com a criança, porque a criança precisa de autoridade, a criança não tem condições de tomar as decisões sozinhas. É por isso que a gente precisa, como o Fábio bem comentou aí, né, estar instruindo e orientando para que elas sejam capazes de tomar as decisões sozinhas quando forem autônomas. Mas a gente se habitua com os filhos a querer impor a eles a nossa vontade, o nosso entendimento de caminho, nosso entendimento de mundo, que também é errado, porque também é humano. Então a gente acaba entrando em muitos conflitos por causa disso, né? Conflitos conosco mesmo, conflito com as pessoas que a gente ama, e não é fácil, né? Nós estamos nessa jornada também de transformação, de aprendizado, de sabedoria, né? Mas a gente precisa ter cada vez mais olhar, e é por isso que esse estudo é importante, né? Olhar para Jesus, como Jesus se comportava, e tentar seguir os passos dele, porque ele fez tudo perfeito. Ele sim fez tudo perfeito, né? E seguindo os exemplos de Jesus, é que a gente vai ter a maior chance de acertar. Até o Fábio comentou aí também com relação a essa questão, né, da pessoa entrar no lugar e perturbando até, né? Perturbando para quem não está ali, né, no mesmo espírito, mas não deixa de ser. Aí quando eu olho para a história, né, para a Bíblia, eu lembro o seguinte: quando Jesus, onde é que Jesus pregava, né? O que Jesus fazia? Ele ia de cidade em cidade e ele ia nas sinagogas para falar a palavra. E quem estava na sinagoga é porque estava lá, porque estava predisposto a ouvir, estava lá para ouvir, estava lá para aprender. Ele não saía impondo as pessoas a ouvi-lo. Então, o que eu me lembro, até onde eu sei, ele ia nas sinagogas pregar, ia nos locais onde as pessoas costumavam fazer os seus discursos e parava ali para ouvir quem tinha interesse, né? Então, acho que isso também é um aprendizado para nós, né? Também é um exemplo para nós, é, de como evangelizar, se for esse o caso, né? Mas Jesus, ele fazia isso no dia a dia, quando ele jantava com as pessoas, ele com compaixão, com amor, ele entendia a dificuldade e o pecado do outro e agia com compaixão e fazia com que a pessoa se abrisse, né? Então, eu creio que seja dessa forma que a gente consegue ser mais assertivo, né? E, enfim, acho que é isso. Aí passou do horário. Mas é isso. Deus abençoe todos aí. A benção, né? É, a gente vê.
as pessoas serão usadas de forma diferente, né? Instrumentos diferentes, né? E até mesmo por isso que a gente tem determinados passados, né? As coisas acontecem, por exemplo, ele estava falando, o pastor lá, fulano, que cresceu 30 anos na igreja, que não sei o quê, nunca fez, né? Não conheceu determinados ambientes, ele não vai ser instrumento usado por Deus para aquele ambiente. Mas o outro que hoje conhece Cristo, mas conhece determinados ambientes, esse pode ser usado ali ou aqui, né? Falou, ó, por exemplo, esse pastor ele não iria lá no Halloween, né? Porque assim, né? Imagina os irmãos da igreja vendo o pastor indo no Halloween, né? Então assim, então ele tem né, uma responsabilidade talvez como pastor, né? Tem N coisas, né? Então assim, mas a gente está alerta, né? E esse julgamento também, né? Esse julgamento é engraçado. O pastor trouxe uma. Falou que quando o pastor estava lá na igreja, um dia a irmã já chegou para ele e falou assim: você não tá aí cumprindo de acordo com as coisas aí, porque eu tô vendo que toda vez que é horário do dízimo lá, você abaixa a cabeça e você não tá dizimando. Falou pro pastor. Aí o pastor falou, pô, minha irmã, você não sabe e se eu estiver dizimando online? Antes de vir para o culto, eu já dizimei, a senhora não sabe. Eu vou ter que justificar para a senhora agora. Não, cada um tem que olhar pro seu próprio coração, vamos cuidar da gente mesmo. Já tá difícil da gente, mas cuidar dos outros, né? Imagina o pastor, né? É, Meus amados, o tempo se passou, só para nós encerrarmos aqui, o verdadeiro cidadão dos céus. É, ele pergunta aqui, ó, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ele responde, aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele que cujos olhos o reprolho é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano, não muda. O seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Salmo 15, você pode ler que é o que vai morar no monte do Senhor. É aqueles que estão aí, amados, aprendendo, Amém. passando, passando pelas provas e dando glória a Deus. Amém, meus irmãos? não, Deus te abençoe, meu filho. Tenha um excelente dia, uma excelente noite aí, né? É a nós. vamos orar. E Amém. amanhã, A nós, viu? Deus abençoe vocês todos também. Quem quer amanhã orar pra gente estaremos aí? de volta nesse mesmo bate-canal. Quem quer orar aí pra gente? Vamos orar. Olhe, Vamos lá. Senhor, Pai amado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pelo seu cuidado, pelo seu carinho, Senhor. Obrigado, Pai, por nos moldar, nos ensinar, Pai, nos instruir. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua paciência, Senhor. Pela sua paciência, Pai, em cuidar de cada um de nós, Senhor, de nos guiar, nos ensinar, Pai. Obrigado, Pai, pelo zelo, Pai, pelo carinho. Que o Senhor continue, Pai, cuidando de cada vez mais de nós, Pai. Obrigado pela sua graça, Senhor. Como nós precisamos cada vez mais, Pai, estarmos aqui em gratidão, agradecendo, Pai, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua grandiosidade, Senhor, em nossas vidas, Pai. Que o Senhor continue nos libertando, Senhor, revelando aos nossos olhos, Pai, aquilo que precisa ser revelado, Pai. Que nós possamos ter discernimento, Senhor, para aprender cada vez mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai.
Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos, Pai. Obrigado, Pai, por estarmos aqui em comunhão, Pai, em união, apoiando um ao outro, Pai, nos ensinando, aprendendo, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa, Senhor. Obrigado, Pai, que nós possamos guardar, Pai, cada momento aqui, Pai, nos nossos corações, Senhor. Que essas palavras, Pai, continuem entrando cada vez mais no nosso coração, Pai, que encontre, Pai, um propósito na nossa vida, Senhor. Que nós possamos ser ferramentas, Pai, instrumentos, Senhor. Que nós possamos utilizar, Pai, cada ensinamento que o Senhor derrama nos nossos corações aqui, no nosso dia a dia, Pai. Entre as pessoas, Pai, que por onde a gente passa, nosso lar, Pai. Nós não tenhamos medo, Pai, do pecado, Pai, mas que nós tenhamos confiança, Senhor. Confiança, Senhor, que o Senhor está conosco, Pai. Que nós sabemos, Pai, que nós possamos ter discernimento, Pai, em escolher, Pai, o que devemos fazer, o que devemos falar, quando devemos nos calar. Que nós possamos, Pai, através do sorriso, Pai, estar pregando, Senhor. Que nós possamos, através de um abraço, Pai, estar pregando, Senhor. Que, se necessário, Pai, nós utilizemos as palavras, Senhor. Mas que a Sua luz, Pai, brilhe, Pai, por onde nós passarmos, Senhor, a todo momento, Pai. Obrigado, Pai. Cuida de cada um de nós, Pai. Continue nos protegendo, guardando, colocando seus anjos, Pai, dentro da nossa casa, ao lado dos nossos filhos, Pai, por onde nós andarmos, Senhor. Nos proteja, Pai. Caminhe conosco, Senhor. Em nome de Jesus te agradeço. Amém, Senhor. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Você a me conhecer, Pregações bonitas. Compartilhando. para que pregar. te joga na parede. estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.